Pai, em nome de Jesus, ajude teu filho. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Vontade. Amém. Amém. Boa noite, galera. Tudo bem? Graças e paz. Boa noite, graças e paz. Graças e paz, tudo bem? Graças e paz. Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Também quero agradecer o pastor Robson e os meninos também que tiveram a ideia de me colocar aqui na frente. Muito obrigado a vocês. Também quero agradecer também os visitantes que eu convidei que compareceram. Vocês estão todos no meu coração, tá? Não me esqueci de vocês. Não me esqueci de vocês. Amém? E eu estou muito feliz que Deus me deu uma palavra que eu queria compartilhar com vocês. E abrimos em Salmos 136. Você tem sua Bíblia, abre sua Bíblia, seu celular. Salmos 136. Salmo 36. Amém? Aqui diz assim a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. E o seu amor dura para sempre. Bem, primeiro eu queria começar falando sobre o que era Deus para mim. O que as pessoas falavam de Deus para mim. Um Deus que ao longo do tempo eu acreditei nesse Deus. Muitas das pessoas falavam que Deus era uma pessoa justa, um Deus justo. Mas esse Deus justo não é a justiça de Deus, é a justiça do homem, que é a justiça do ódio. Uma vez, quando eu costumava ir com minha avó na igreja, né? E tinha um indivíduo que viu que eu não fui na igreja e perguntou à minha avó sobre mim. E ela veio até mim e falou: ei, por que você está muito ausente na igreja? E eu dei minhas desculpas, né? E antes de eu completar a minha resposta, ela: olha que se você continuar assim, a maldição de Deus vai contra a sua casa. Deus vai se vingar de tudo que você está fazendo. A maldição de Deus vai ir sobre a sua casa. E me passou medo isso. Isso me passou medo. E isso, eu comecei a adorar a Deus porque ele me metia medo. Eu desenhava um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus mau. Todas as vezes que as pessoas falavam: por que você segue a Deus? Ou por que você adora a Ele? E eu respondia: se eu não adorar a Deus, se eu não seguir a Deus, eu vou para o inferno. Se eu não adorar a Deus, Ele vai me jogar algum tipo de maldição. Ou seja, eu não adorava a Deus pelo que Ele era. Eu adorava a Deus por medo de ir para o inferno ou algum tipo de maldição que Ele ia jogar contra a minha família. Mas em Salmos é um livro poético. Um livro poético. Nesse número 136 é mais do que um cântico. Isso é mais do que uma poesia. O amor de Deus não merecia estar em Salmos, que é mais do que uma poesia. Esse amor que dura para sempre. Hoje eu acredito em um Deus que é bom e que dura para sempre. Um Deus que não me... Os pastores aqui da plataforma, aqui da Lifehouse, né? Principalmente o pastor Leandro, fica dando esse exemplo de que Deus vai te colocar em um leito de hospital. E sempre quando ele falava isso, eu me lembrava das pessoas que falavam que Deus vai jogar maldição, vai se vingar. E eu sempre lembrava disso. Mas hoje eu não creio mais em um Deus que me joga um tipo de maldição ou que me coloca em um leito de hospital. Eu tenho um Deus que enviou seu Filho. Amém, Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Morreu por nós. Amém. E Deus, a prova do amor de Deus para conosco foi enviando o seu Filho, o seu único Filho. Essa é a prova do amor de Deus, mandando o seu Filho, o único Filho.
para morrer todos os miseráveis. Aquele que não tinha um pecado sequer veio para salvar a humanidade. O nome dele é Jesus. Deus olhou para baixo e não viu um justo sequer. Um justo, não viu. Viu um mundo completamente tomado pelo pecado. Viu um mundo totalmente tomado pela maldade. Deus falou, eu preciso fazer alguma coisa. Ele mandou o seu filho para que morresse. E Jesus desce à terra, ele cresce como uma pessoa normal, uma pessoa que nem nós. E Jesus escolhe 12 discípulos, 12 homens, que agora passam a ser os seus discípulos. Jesus ensina em muitos ensinamentos. Jesus ensina sobre o partir do pão, ajudar o seu próximo, a unidade, perdoar e ajudar o seu próximo. Mas um que me chamou muita atenção foi que ele ensinou sobre o amor. O amor ao seu próximo. Amar o seu próximo como a si mesmo. E os seus inimigos. Deus manda amar o nosso próximo e aquelas pessoas que fazem aquelas coisas más contra nós. Sabe aquela pessoa ruim que você... Meu Deus. Deus manda, Jesus manda amar aquela pessoa. E eu queria falar um pouco aqui. Eu queria falar um pouco sobre a indiferença que nós colocamos uma nas outras. A indiferença que mata. A indiferença que você coloca, uma indiferença de separação um do outro, do irmão. A indiferença que eu coloco com o Guilherme, só porque ele pensa diferente de mim, só porque ele pensa diferente biblicamente de mim. Só porque ele curte outras coisas, não quer dizer que eu vou fazer uma separação entre ele e eu. Jesus nos ensina sobre indiferença, ensina sobre amar o seu próximo. Eu vou amar o Guilherme não porque eu amo, eu vou amar o Guilherme porque alguém me amou. Amém. O pastor, uma vez no discipulado, o pastor Robson falou para mim: Dai, nós temos que ser jogadores. Nós temos que ser jogadores dentro da denominação evangélica, dentro da igreja. Mas por que jogadores? Porque jogadores, dentro de campo tem 11 jogadores. Todos eles têm suas indiferenças. Todos eles a maioria dos jogadores pensam diferente. Mas o admirável desses jogadores é que eles trabalham junto e tem só um foco só, que é ganhar a partida. Assim devemos ser todos nós. Amém. Nós, indiferente do Guilherme, se ele é diferente de mim, o foco de mim e você é Cristo. Amém. O que nos une é Cristo. E Jesus te ama. Jesus nunca vai te tirar da posição de filho. Jesus te ama, Ele nunca vai tirar dessa posição. Você é filho, Guilherme. Se fosse ao contrário, Jesus nunca iria atrás de Pedro, lá naquela ilha. Jesus fala: Pedro, hoje você é um pescador de peixes, mas eu te transformarei em um pescador de almas, ou homens. E passado o tempo, Jesus fala para os seus discípulos: olha, no dia da minha condenação, no dia da minha morte, todos vocês irão me abandonar. E Pedro chega até Jesus e fala: os outros até podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E no dia que Judas traiu Jesus, Pedro estava do lado de fora do palácio. Pedro, no dia da condenação de Jesus, Pedro estava acompanhando a sua trajetória até Pilatos, se não me engano. Não sei, não vem minha memória, acho que é Pilatos. E a Bíblia relata que veio 3 homens até Pedro. A primeira perguntou: ei, você é aquele que anda com aquele homem que está sendo condenado, né?
Pedro, jamais, eu nem não sei o que você está falando. A segunda pessoa, ei, você é um dos discípulos de Cristo, de Jesus, não é? Eu não conheço tal homem, Pedro disse. Não conheço. E a terceira, a Bíblia relata que chegaram um grupo de pessoas e falaram, ei, você é um dos discípulos de Jesus, porque você fala que nem eles. E Pedro fala que os deuses me amaldiçoem, mas eu não sou discípulo dele. O galo cantou. Na mente de Pedro estava assim, Jesus falou que eu ia negar ele 3 vezes. A Bíblia relata que ele sai dali chorando. Sai triste dali. Porque tudo que Jesus falou era verdade. E no dia que Jesus ressuscitou, ressurreição de Cristo, a Bíblia fala que Pedro voltou a pescar naquele mesmo lugar onde Cristo falou, você não vai estar mais aqui, você não vai estar mais nesse barco pescando peixes, porque eu te transformarei em um pescador de homens. E Pedro foi para aquele mesmo lugar. A Bíblia fala que Jesus pegou uma certa distância de Pedro, que Pedro não conseguia ver Jesus. Jesus estava olhando para Pedro, pescando peixes de novo. E a Bíblia diz que Jesus solta o grito de filhos! Tendes algo de comer? Pedro olhando para aquele rapaz que não conhecia, que não dava para conhecer, e respondeu não. Pedro é aquela pessoa que negou Jesus 3 vezes. E Jesus ainda chama ele de filho. Jesus fala, você vai me negar 3 vezes. Em 3 dias, Jesus chama ele de filho. Não importa se você faça o maior do pecado, você nunca vai sair da posição de filho. Amém. Você pode fazer o que você quiser, mas a posição de filho, você continua, porque o amor de Cristo é forte o suficiente para combater o seu pecado e te manter na posição de filho. Eu vou repetir porque eu gaguejei. Eu vou falar outra vez. O amor de Cristo é forte o suficiente para combater o seu pecado e te manter na posição de filho. Glória a Deus. Peraí que eu vou até anotar essa frase aqui, que essa daí foi top. Valeu, pastor. Valeu, pastor. Mas E eu queria voltar um pouco na parte da indiferença. A indiferença. Eu não tenho muita experiência, eu tenho 16 anos. Não tenho muita experiência como os demais, né? Mas, com 16 anos eu ouvi muita coisa. Nas escolas, na rua. Até mesmo na igreja, nas redes evangélicas. Nunca vi tanto ódio. Nunca vi tanto rancor. Pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Eu nunca vi tanto ódio, tanta doideira. Nas escolas, eu vejo as pessoas desejando o mal do próximo, que pra mim ele morra. Eu não tô nem aí, o caminhão pode passar em cima dele, eu não tô nem aí. Se pedisse um copo de água pra mim, eu nem daria. Nunca vi tanto rancor. Com 16 anos, nunca vi tanto rancor. E deixa eu falar, e aquelas pessoas, tem aquela expressão brasileira, né? Porque o meu santo não bate quando fulano de tal. Mas vem cá, o santo que bateu no madeiro amaldiçoado não foi o suficiente para que o seu santo batesse com o santo do seu irmão? Será que isso não foi suficiente? Porque o santo que desceu foi exatamente para juntar o seu santo com o santo do seu irmão, fazendo um trocadilho. E também tem nas denominações evangélicas, né? Pessoas amaldiçoando seu irmão, entre aspas. Pessoas que eu te amaldiçoo. Eu amaldiçoando o Guilherme. Que eu te amaldiçoo, Guilherme. Que o meu Deus te amaldiçoa. Deixa eu falar, quando a pessoa fala isso, ela está dizendo que o fato de morrer em um madeiro amaldiçoado não
não foi o suficiente para que ele levasse toda maldição. Ele estava anulando a morte de Cristo. Porque em Gálatas 3 fala que Cristo levou toda maldição do mundo. Cristo levou toda a maldição do mundo. Pessoas precisando de ajuda. Nós criando indiferença um com o outro. Pessoas que, às vezes eu faço indiferença com o Guilherme e ele está precisando de um abraço meu, de alguém falando com ele, e nós criamos essa indiferença. Eu não vou falar com o Guilherme porque é feio demais. Tô brincando, mas Acabou comigo, mano. tô brincando mesmo. Aí eu criei essa indiferença. Um dia na escola, uma menina, né, na escola falou assim, eu escutando, né, era o primeiro período, quem me conhece sabe que eu sou bem mal de manhã. Bem mal. O pai tá o filho, né? Meu Deus. Mas aí eu não falei nada, né, pra não machucar. Aí tá bom, a menina falou assim, porque o maior erro dos cristãos é achar que depressão é algo do diabo e elas começam a ter depressão, esse negócio do diabo, e eu não vou me envolver com essa pessoa. Fala que depressão é do diabo, ainda se separa. Falando em depressão, pessoas depressivas precisam de ajuda também. Amém. Deus prova o seu amor mandando o seu filho, único filho. É a prova de amor de Deus. Jesus vem, nos ensina a amar o próximo, nos ensina a ajudar o próximo, nos ensina a partir o pão. E ele morre na cruz por amor. Amor do Pai, amor do Filho, e agora somos nós. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus foi para o céu na destra do Pai. E agora, acabou? Não acabou, agora somos nós. Agora somos nós. O que nós estamos fazendo? Pessoas depressivas precisando de ajudas, e nós tratando isso como se fosse nada. Vem cá, eu sou do Brasil e o Brasil é considerado o maior país de casos de pessoas depressivas da América Latina, né? Claro. Hoje eu vivo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 19% da população americana que sofre por depressão. Sabendo que temos 327 milhões de habitantes. 19% de 327 milhões é muita coisa. É muita coisa. E o século XXI é conhecido como o século da depressão. Por que é conhecido o século da depressão? Porque nos últimos anos aumentaram os números de depressivos. E agora é conhecido como o mal do século. É o mal do século. O que é o mal do século? Os depressivos. Se você pesquisar no seu celular ou perguntar para alguém qual que é o mal do século, vai aparecer no YouTube assim uma pessoa depressiva. Se você perguntar para qualquer um aqui, qual que é o mal do século? A depressão. O mal do século. Mas deixa eu te perguntar, eu estava em casa escrevendo, estava fazendo anotações e Deus falou para mim, me entregou uma palavra. Ele falou assim para mim. Primeiro eu perguntei, né? Eu falei, Deus, se tem o mal do século, se tem essas coisas que as pessoas falam, que é o mal do século, qual que é o bom do século? Qual é o bom do século XXI? Se eu perguntar, vocês sabem me responder, fora alguns que eu contei, né? Pregou um bocado antes, Pois né? é. Então, vocês sabem me responder qual que é o bom do século aqui? Do século XXI? Porque só tem um mal, né? Todo mundo só sabe falar do mal. Mas qual que é o bom? Mateus 5,4.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, essa dará testemunho de mim. E vocês, aqui está falando que o Consolador irá falar a respeito de Jesus, e nós iremos testemunhar isso. 1 Coríntios 3, 16. Paulo fala: vocês ainda não entendem que são o templo de Deus, que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Disse Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 11, 1. Sejam os meus imitadores. Deus falou para mim: Thay, muitas pessoas falam que tem o mal do século, mas deixa eu te falar aqui. Você sabe qual que é o bom do século? O bom do século é todo aquele que se diz imitador de Cristo. Vocês todos são o bom do século 21. Amém. Vocês que dizem ser imitador de Cristo, vocês são o bom do século. Vocês são o bom do século. Guilherme, você é o bom do século. Levi, você é o bom do século. Quando uma pessoa, Jesus fala: eu enviarei o Consolador. Primeiro, bem-aventurados os que choram. Os que choram aqui, por exemplo, é os depressivos, porque eles serão consolados. Mas quem é o Consolador? O Consolador é aquele mesmo que Jesus falou: eu enviarei o Consolador, que é quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em quem? Em nós. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é o quê? O Consolador. O Consolador habita em você. Você acha que bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados? Você acha que Jesus, lá da destra do Pai, vai descer e consolar você? Ele já fez sua parte, te ensinou a fazer o que deve fazer. Agora são vocês, são o tempo dos imitadores de Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque aquele que aceita Cristo, nova criatura é. E se ela é uma nova criatura, ela passa a fazer tudo o que Cristo fez. E se ela passa a fazer tudo o que Cristo fez, ela é uma imitadora de Cristo. Então vocês são o bom desse século. Se alguém te perguntar, se alguém falar, o mal do século, mas espera aí, o bom do século são vocês. O bom do século sou eu. Que essas pessoas precisam do bom do século. Precisa do amor, o amor que Cristo nos ensinou. O amor que Cristo nos ensinou, nós precisamos dar para essas pessoas que são o mal do século. Essas pessoas precisam de ajuda. Nós estamos criando indiferenças. Essas pessoas precisam de ajudas. O bom do século somos nós. O bom que combate o mal. Você já viu aquele filme da Marvel que tem um super-herói, tem um vilão e tem a humanidade? O herói defende a humanidade do mal. Nós defendemos essas pessoas que sofrem por depressão delas. Os imitadores de Cristo são o bom do século. Amém. Que Jesus. chama um depressivo e fala: velho, nós estamos juntos. Mas nem esse tamo junto brasileiro, não. É o tamo junto da Bíblia aqui, ó. É o tamo junto da Bíblia. E nós somos unidos. Nós não criamos indiferença nenhuma. Nenhuma. Jesus ensinou a amar. Jesus fala para nós consolarmos aqueles que choram. Nós estamos consolando? Porque o Consolador habita em vocês. E para provar que o imitador de Cristo faz a diferença, eu vou contar um testemunho meu que na minha família eu ganhei
uma fama de rueiro, né? Rueiro. Eu saía muito, eu não aguentava ficar dentro de casa. E pelo fato de eu ficar muito na rua, eu conhecia muitas pessoas. Eu vivia sem minha mãe e sem meu pai. E eu tinha um rancor porque eu não tinha minha mãe. Quando eu ia no parque, eu via uma mãe ou um pai colocando seu filho na cacunda aqui. Eu falei, minha mãe tá longe de mim. Aí eu comecei a alimentar um ódio, um rancor da minha mãe e do meu pai, porque meu pai morava perto de mim, ele ia me visitar de vez em ano, né? Quase nunca. Não me ajudava em nada. Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Do meu pai. Morava ali perto de mim. Eu comecei a guardar um rancor da minha mãe e do meu pai. E quando eu cheguei na América, minha mãe sabe que eu dei muito trabalho para ela. Porque eu tinha aquele rancor. Eu tinha até esses pensamentos assim, eu vou me vingar dela. O ódio era tanto que eu chegava a ponto de falar, vou te matar. Porque eu tinha muito ódio dela. Porque quem cuidava de mim era minha avó, e minha avó faleceu. Eu fiquei um ano. Aí o ódio entre esse um ano foi muito grande. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, eu conheci uma pessoa. E ela me tratou muito bem. Eu conhecia muitas pessoas, mas essa pessoa foi diferente, uma diferença entre as outras, destacou entre as outras. E ela falava, e aí, man, vem cá, dorme em casa. Vem cá, você sabe que eu te amo, velho, você sabe que nós estamos juntos. Eu falava, esse cara aí. E ele chegava perto de mim, beijava no meu rosto. Ele beijava no meu rosto e falava que me amava. Eu olhava pra ele, você tá doido? Você nunca me viu? Nem meu pai falava um eu te amo pra mim. Agora chega você, um desconhecido que eu nunca vi, e fala que me ama. Aí, essa pessoa foi me ensinando. Ela foi pregando o evangelho. Ela pregava de um rapaz que eu falava assim, esse rapaz que esse cara tá pregando, esse rapaz faz a mesma coisa que eu acho que todo mundo sabe quem é essa pessoa, né? O Rafa, né? O Rafa. Eu falei, o Rafa, ele tá pregando de uma pessoa que essa pessoa tá fazendo a mesma coisa que o Rafa. Mas ao longo do tempo eu percebi que o Rafa não estava, o cara que o Rafa estava pregando não estava fazendo o que o Rafa estava fazendo. O Rafa estava imitando o cara que ele estava falando. Eu via claramente Jesus na minha frente, que falava que me amava. Eu falava assim, cara, como é que eu posso te pagar? Ele falava, cala a boca, que eu não quero nada. Com esse dedo. Eu não quero nada. A única coisa que eu quero é o seu amor. A única. Sempre me respondia essa. Sempre. Eu quero o seu amor. Eu falei, esse cara é louco, velho. Esse cara não quer nada. Esse cara faz muito por mim. Só quer meu amor. Aí eu vi Cristo nele. Ele me ajudava. Ele falava que me amava, me ensinava, me protegia. E, velho, ele mudou minha vida. Porque ele não mudou minha vida. A pessoa que ele está imitando, que mudou minha vida. Yeah. Para você olhar e falar, o imitador de Cristo é o bom do século. Amém, glória a Deus. O bom do século são os imitadores de Cristo. Eu estou contando esse meu testemunho para mostrar que nós podemos combater o mal do século. Essas Amém. pessoas depressivas, essas pessoas que se cortam, que se matam, nós podemos salvar vidas. Nós podemos tirar o rancor de dentro dela, porque nós imitamos um Cristo.
morreu na cruz por nós e nos ensinou a amar. Nós precisamos amar, nós precisamos consolar, porque o Consolador habita em nós. Amém. Glória a Deus. Por favor, fique de pé, por favor. Pastor, essa era a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. E eu queria passar para vocês e falar para cada um de vocês que cada um de vocês são o bom do século 21. Não importa se é 21, 22, 23. É o bom dessa isso aqui é. Nós somos o bom. Amém? Amém. Amém. Pastor Robson vai fazer uma. Glória a Deus. Pastor Robson vai orar pra nós. Vou orar. O cara pregou 35 minutos. Na minha primeira oportunidade eu preguei 5. Glória a Deus. Pastor Rafael, vem aqui, cara. Chora não. Glória a Deus. Pai, antes de passar para o pastor Rafael, eu queria orar. Senhor, assim como está no ministro aos nossos corações, nós queremos ser o bom do século, Pai. Nós queremos ser a resposta que o mundo tanto está esperando, Pai. Tua palavra diz que o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Ele afirmou algo muito interessante: nós somos filhos e essa é a nossa posição. Paizinho querido, que nós venhamos a ser a manifestação que o mundo precisa, porque nós conhecemos o teu coração. O Senhor é o Pai, nós somos teus filhos e nós temos a resposta que o mundo precisa. E essa resposta se chama Jesus. Paizinho querido, que cada uma dessas pessoas, que cada um de nós que ouvimos essa palavra, viemos sair daqui de uma forma diferente. Essa palavra foi profética para a nossa vida. Eu sei que aquilo que o Senhor colocou no coração do Talho tem uma direção para a nossa vida, e eu peço ao Senhor, Pai, nos faça ser o bom do século, nos faça ser imitadores de Cristo, nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, Pai. Muito obrigado também pela vida do Talho, Pai. Em nome de Jesus. Pastor Pai. Eu falo, né? Eu acho que o maior senso de missão completa não é quando você gera filhos, é quando os filhos se tornam pais, sabe? É quando eles entendem a tal ponto que eles começam a pegar pessoas e replicar aquilo que você ensinou, sabe? Aquilo que você ensinou que na verdade você aprendeu. Porque, assim como o Tylon, a primeira vez que eu ouvi "eu te amo", eu ouvi de um desconhecido, de uma pessoa que nem me conhecia, que estava dentro de uma igreja, em cima de um púlpito engravatado. Ele olhava para mim e falava assim: "Cara, eu te amo". E aquilo mexeu com a minha vida, porque, cara, não foi alguém apontando o dedo e me condenando, não foi alguém apontando o dedo e falando vai pra igreja, senão você vai pro inferno. Não, foi o amor que veio de encontro com a minha vida, fez com que a minha vida toda mudasse, sabe? E se tem uma coisa que move, que transforma e que muda de verdade a pessoa, é o amor. Não tem outra explicação, não tem outra coisa, sabe? Então, se você quer ver vidas serem transformadas, ame pessoas, porque elas podem até esquecer sua mensagem, mas o gesto de amor nunca será esquecido, sabe? Um olhar sincero, um abraço sincero, sabe? Não vai ser, você não precisa nem saber muito da Bíblia, é verdade, não precisa não. É só você, o pouco que você sabe, você aplicar com amor, com verdade, com sinceridade, que você vai ver as pessoas, elas se abrindo pra você e falando assim: poxa, essa pessoa me ama. Obrigado, tá? Vou orar para encerrar. Eu sempre falo muito, né? Vocês sabem. Mas que vocês possam ser realmente o bom desse século, sabe? Levar a mensagem de amor, que vocês possam alcançar vidas. Não precisa ser longe não, tem perto da gente pessoas que precisam ser amadas, sabe? Só um abraço. Eu já sei por isso, tem dia que a gente acorda precisando só de um abraço mesmo. Não precisa nem falar muito,
estando do lado e abraçando, falando assim, ó, tô com você, cara, isso pode ser tudo pra vida de alguém, viu? Pode ser tudo. Então, gente, desenvolva o hábito de falar eu te amo. Isso tem que ser desenvolvido em nós. Nós deturpamos essa palavra. Se eu falo eu te amo pra uma menina, eu tô afim dela. Se eu falo pra um menino, eu sou viado. Se eu falo pra minha mãe, ela acha que eu tô querendo dinheiro. Se eu falo pro meu pai manda eu virar cabra macho. É complicado, nós deturpamos o amor. Nós precisamos nos amar, sabe? Nós precisamos nos amar. Uma vez me perguntaram assim, nossa, Rafael, você age como se todo mundo fosse muito, muito importante pra você. Eu falei, cara, porque na verdade todo mundo é muito, muito importante pra mim. Não tem essa, não tem como. Eu não transpareço uma coisa que não existe. Vocês são importantes pra mim. Assim como nós precisamos ser importantes uns para os outros. Isso é corpo, é unidade, sabe? Então vamos trabalhar nessa unidade e ter os benefícios que a unidade traz pra nós, produz pra nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos primeiro pelo teu amor que foi vertido na cruz do Calvário e nos alcançou. Por causa desse amor, ó Pai, hoje nós podemos, ó Pai, ser um pouquinho do refluxo, do fluxo do amor que verte da cruz. Que esse amor, ó Pai, possa alcançar pessoas. Que esse amor, ó Pai, possa estar na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa escola, no nosso trabalho. Que nós possamos, ó Pai, ser uma máquina de amor, ó Pai, onde quer que nós vamos. Onde quer, ó Pai, amado, que nós pusermos as plantas dos nossos pés. Que o Teu amor possa, ó Pai, invadir o ambiente, possa transformar vidas, assim como as nossas vidas foram transformadas. E que toda vez que nós nos depararmos, ó Pai, com coisas más, que nós possamos ter entendimento e discernimento, que nós somos o bom do Senhor, que nós somos filhos amados, que nós somos pessoas, ó Pai, passíveis a amar, pessoas, ó Pai, que pode sim entregar aquilo que o Senhor confiou a nós. Nos dê força nos momentos que faltarem força, nos dê sabedoria para nós podermos lidar com as situações mais adversas da vida, naquele momento que a gente não quer amar, mas aí que o Senhor possa nos dar, Pai, sabedoria para nós amarmos. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações através da vida do Thales. Continue usando o teu filho, ó Pai, de maneira poderosa, de maneira especial, porque essa é uma vez das muitas vezes, ó Pai, que o Senhor irá usar o seu filho. Coloque autoridade, ó Pai, nos lábios do teu filho. Dá entendimento.